Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje, onde teremos a possibilidade de conversar sobre o mercado de trabalho para profissionais maduros. Hoje contamos com uma participação especial do Morris Litvak, CEO e fundador da Maturi, trazendo um olhar complementar ao nosso. Meu nome é Mônica Ramos, estarei com vocês hoje promovendo um bate-papo de forma prática para quem está buscando autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e profissional. Sou diretora de operações da LHH Brasil, com experiência de mais de 20 anos em projetos de gestão da mudança e aconselhamento de carreira, sendo responsável pela operação dos nossos 11 escritórios. A LHH é uma consultoria que ajuda empresas a simplificarem seus processos de mudança e transformação, bem como a apoiar seus líderes de forma a acelerar resultados e reduzir riscos. Fazemos isso ao ajudar as pessoas a navegarem pela mudança, tornarem-se melhores líderes, desenvolverem suas carreiras e fazerem a transição para novos trabalhos. Junto comigo, terei a participação também da Patrícia Paniquari e do Hugo Capobianco, especialistas em transição de carreira, que também trabalham na LHH e dividem comigo esse bate-papo semanal. Patrícia atua há 15 anos na LHH, é gerente de operações de transição de carreira, sendo responsável pela entrega dos programas de outplacement, gestão da equipe de consultores e consultoria de carreira. Já assessorou aí mais de 700 profissionais em transição de carreira e conduziu diversos projetos de gestão da mudança. O Hugo é responsável pela prática de transição de carreira, com foco em pessoa física, liderando essa unidade dentro da LHH em âmbito nacional. Desenvolvendo a sua carreira na área de RH, assumindo posições de liderança. Desde 2012, o Hugo vem atuando como especialista em transição de carreira, contribuindo fortemente para a transição de executivos de diversas áreas de atuação e segmentos de mercado. Como comentei no início, temos o Morris, da Maturi, que é formado e pós-graduado em engenharia e empreendedor desde os 15 anos de idade. Ele começou a estudar o envelhecimento e longevidade e iniciou em 2015 a Maturi Jobs, que hoje é a Maturi, primeira plataforma do Brasil que conecta profissionais acima de 50 anos e empresas que buscam experiência e comprometimento. A Maturi já conta aí com mais de 130 mil pessoas cadastradas em todo o país. O Morris também é professor do curso de pós-graduação e gerontologia do Hospital Albert Einstein e colunista do Estado de São Paulo. Nosso encontro terá a duração de 1 hora e a gente vai ter bastante possibilidade para interagir com vocês sobre temas relacionados ao mercado de trabalho e carreira. Fiquem à vontade para enviar suas dúvidas e dilemas pelo nosso chat, que estamos atentos e vamos responder aí o máximo de perguntas possíveis. A gente vai falar no primeiro momento sobre o mercado de trabalho para os profissionais acima de 50 e como se manter, e no segundo bloco, como se manter aí ativo, pensando que a gente tem aí uma vida mais longa. Bom, para começar, quero dar as boas-vindas ao Morris. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E a primeira coisa que eu queria te ouvir, Morris, é que você fez uma transição de carreira super importante aí em 2015. Então, conta pra gente como foi esse processo, essa decisão, e conta um pouquinho da Maturi pra gente. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Então, de fato, a criação da Maturi, da Maturi Jobs, foi parte de uma mudança de carreira bem grande minha, né? Por volta dos 30 anos, que eu sou engenheiro de software, como você falou, né? Eu sempre trabalhei com tecnologia, e eu era sócio do meu pai numa empresa onde a gente desenvolvia sistemas de reservas de hotéis. Não tinha nada a ver com isso, nunca imaginei que fosse trabalhar com recursos humanos. Mas por uma série de fatores, né, eu acabei indo para essa área, coisas que se conectaram. Então, primeiro de tudo foi um trabalho voluntário que eu fiz numa casa de repouso em 2011. Eu gostei muito, foi onde eu comecei a me identificar, me interessar pela causa. Em 2012, a gente vendeu essa empresa que a gente tinha. Em 2013, quando eu estava já pensando o que eu ia fazer quando eu saísse de lá, apesar de eu continuar na empresa, eu resolvi que eu ia sair porque essa venda da empresa deixou de ser uma empresa familiar e começou uma mudança muito grande, né, para um clima mais corporativo, que foi muito bom por vários aspectos, né, de profissionalizar a empresa. Por outro lado, coisas que eu não estava acostumado, de um ambiente mais competitivo, de algumas práticas que eu não estava me sentindo à vontade, e aquilo acabou perdendo sentido para mim. Então eu comecei a pensar o que eu ia fazer então, quando eu saísse de lá e tal, descobri, comecei a estudar empreendedorismo social e me apaixonei por isso, né? Descobri que dava para ganhar dinheiro fazendo algo bom, né? Resolvendo algum problema das pessoas ou do planeta. E nesse mesmo ano faleceu minha avó, mãe do meu pai, Dona Keila,
que foi a minha grande inspiração. Então, quando ela faleceu, eu refleti muito sobre a história dela, porque ela foi uma pessoa que trabalhou até os 82 anos, era super ativa, nunca deixou de trabalhar, e além de trabalhar, ela fazia trabalhos voluntários, ajudava a família, uma série de coisas, e ela só parou de trabalhar porque um dia indo para o trabalho, que ela pegava ônibus e metrô todo dia, aqui em São Paulo, ela caiu na calçada, se machucou, e aí ela nem chegou a quebrar nada, mas teve todo o impacto, bateu o rosto no chão e tal, falou, bom, melhor parar, né? E aí parou meio que de uma hora para outra, sem planejamento, passou a ficar em casa o dia inteiro sem fazer nada. Aí sim, por causa disso, a saúde dela decaiu muito, ela desenvolveu Alzheimer, e ela faleceu em 2013 com 91 anos. Então eu refleti muito sobre essa história dela, lembrei, né, desse trabalho voluntário que eu tinha feito, e aí eu comecei a estudar de fato a questão do envelhecimento e longevidade e entender que o Brasil é um dos países que envelhece mais rápido no mundo, né? O mundo está passando por um processo de envelhecimento e o Brasil ainda mais acelerado. E aí eu fiz um projeto social pequenininho em 2014 que chamava Conectando Gerações, para conectar jovens com idosos que moravam nessas instituições Skype, para trocar dicas, trocar experiências, dar atenção, e foi super legal. A partir daí que eu realmente abracei a causa e decidi que eu queria trabalhar com isso. E aí, em 2015, quando eu saí definitivamente dessa empresa que a gente tinha vendido, foi quando estourou a crise e as pessoas estavam sendo demitidas. Geralmente, os primeiros a serem mandados embora eram os mais velhos. E aí eu comecei a conhecer muita gente que estava nessa situação onde a idade era um fator que pesava muito para eles poderem se manter ou mesmo achar novas oportunidades de trabalho. E aí eu vi essas pessoas ficando deprimidas, né, e adoecendo, o que me lembrou a história da minha avó, só que pessoas muito mais jovens, de 50, 60 anos. Aí eu fui pesquisar e descobri que não tinha nenhum tipo de iniciativa nesse sentido. Aqui tem uma oportunidade de negócio, porque ninguém está olhando para isso, e uma oportunidade de impacto social, porque já tem muita gente sofrendo com isso e vai ter cada vez mais com a população envelhecendo. E assim começou a Mature Jobs e eu entrei nesse mundo de recursos humanos que eu não conhecia nada e estou adorando, continuo aprendendo. Muito bom, super interessante a sua história. E aí agora eu queria que você falasse só um pouquinho da Mature para todo mundo entender e conhecer. Começou como Mature Jobs e tem 2 meses que agora vocês fizeram uma mudança de marca para Mature, né? A gente foi no comecinho de março que a gente mudou. Agora até a gente perde um pouco noção do tempo, né? Porque está em casa o tempo todo. Mas foi menos de um mês antes da quarentena, na verdade, que a gente mudou oficialmente. Mas a gente já vem falando há um bom tempo que Mature é muito mais do que Jobs, porque a gente começou lá em 2015 com a plataforma de vagas, que é a Mature Jobs até hoje, e que é onde as empresas publicam oportunidades, as pessoas se candidatam. Mas a nossa base de candidatos foi crescendo muito rapidamente, de forma orgânica. Hoje já são mais de 130 mil pessoas cadastradas no Brasil todo. Porém, as vagas não crescem da mesma forma, né? Nosso grande desafio tem sido, desde sempre, fazer com que as empresas entendam a importância disso e abram oportunidades para esse público. O que está melhorando, né? Mas ainda é muito pouco. Então, a gente percebeu que se a gente ficasse só nas vagas, a gente ia frustrar boa parte da nossa base, apesar da gente já ter ajudado mais de 1.500 pessoas a se recolocarem e tal. Então, desde 2017, a gente vem falando muito sobre empreendedorismo, ajudar as pessoas a se virarem sozinhas para encontrarem outros caminhos além do emprego tradicional. Uma série de cursos, eventos, workshops, encontros online, também conteúdo no nosso blog, etc., para ajudar as pessoas a se atualizarem técnica, comportamentalmente. E aí a gente fez a nossa segunda plataforma no final do ano passado, a Mature Services, que é uma plataforma de freelancer para 50 mais, que está ainda numa fase de testes, mas já está funcionando. E agora a gente está lançando a Mature Academy, que é a nossa plataforma de conteúdo online. Por isso que a gente mudou o nome da empresa para Mature. Então temos a Jobs, Services e Academy, sendo que a Jobs continua lá funcionando com as vagas, gratuito para os candidatos, e para as empresas, muito mais do que a divulgação de vagas que a gente continua fazendo. Hoje em dia a gente também faz processo seletivo, a gente dá consultoria e treinamento para eles também poderem aplicar a diversidade etária, integração geracional e tudo isso. Legal, muito bom. Quero chamar a Patrícia e o Hugo para começarem aí nesse bate-papo, né? Paty, bom dia.
Bom dia, amor. Bom dia, Hugo. Bom dia, Bom Maurício. dia. Yeah. Conta pra gente um pouco aí do que você vê sobre esse mercado, enfim, o que é mito, o que é realidade. Legal, Traz um pouco a sua visão sobre isso. muito bom. Eu acho que o projeto e a plataforma do Maurício está muitíssimo alinhada, né, com a demanda hoje que a gente tem de mercado, né? Se a gente entender que até 2030 o Brasil será a quinta maior população idosa do mundo, né? Está falando aí de um projeto que está muito alinhado com esse público, né? E aí acho que pensar nessa revolução da longevidade lembra a gente que a gente vai viver mais e melhor, né? Se antes viver era um tiro de 100 metros, hoje passou a ser uma maratona, né? E como toda boa maratona, aí a gente precisa se planejar, né, para ter uma vida mais longa, né? E isso vai incluir um olhar para a saúde, para as finanças e para a carreira também, né? E aí eu acho que a gente escuta muita pergunta aqui, né? Tá, mas ok, mas quanto tempo vai durar a nossa carreira, né? Assim, pensando que eu vou viver muito mais, essa carreira me acompanha, né? E aí eu pergunto de volta, né? Assim, mas de que carreira você está falando, né? Porque se a carreira no formato tradicional, dentro de uma organização, com vínculo CLT, essa, infelizmente, gente, assim, ela tem data para terminar, né? E aí por diversos motivos culturais, financeiros, legais, né? Então a gente precisa ter esse entendimento, porque isso é fato, né? De que de fato a carreira aí, o modelo CLT, ele é finito, né? O que não é finito é a nossa relação com o trabalho, né? Então não é que a gente não possa se relacionar mais com o mundo corporativo. Pode sim, a partir da cidade pode sim, mas o que ocorre é que a gente tem que pensar num outro formato de relação, né? E aí, como o Maurício bem trouxe, carreiras empreendedoras, né? Onde você tem um outro tipo de vínculo, né? Então, eu acho assim, olha, assim como o ser humano evolui, as nossas carreiras também precisam evoluir, né? Os nossos interesses mudam, né? Então, assim, acho que muitas vezes quando a gente escolhe a profissão lá atrás, e na loucura do dia a dia, a gente deixa para trás ali uma série de hobbies, sonhos, talentos adormecidos. Eu acho que essa é a idade aí em que a gente tem também para olhar e repensar, né? O que eu deixei para trás, o que eu quero trazer agora nesse momento também, né? Então, acho que é fundamental a gente ter esse olhar aí para esse resgate, né? E até despertar, quem sabe, aí alguns dons que a gente venha a ter, né? E acho que tem um ponto, Paty, só complementando um pouquinho o que você está trazendo, só pegando um gancho, a gente também nasce, né? Quem é de uma certa idade já nasceu com a ideia de que nós temos que ficar na empresa muitos anos e que a gente tem que seguir uma única carreira numa única empresa, né? E aí a gente vai percebendo, e eu sou dessa geração, né? Nossos pais também são dessa geração. Sim, sim. E E aí a aí, gente né, vai. Hugo, aí a gente olha para o mercado, né, assim, a gente chega nessa faixa, me encontro em transição, então a gente vê muito isso quando a pessoa chega lá na LHH para conversar com a gente, né? Ele vem, né, querendo continuar a procurar o mesmo trabalho, no mesmo formato, com a mesma abordagem. Gente, ele fica super frustrado, porque o mercado não escuta mais, né? Então, a gente precisa muito atualizar esse discurso, né? De acordo com o momento atual, as possibilidades. Deixa eu contar um exemplo rápido aqui de um cliente que eu estou atendendo, né? Que ele está na faixa dos 58 anos, e ele entrou, chegou no processo e falou assim, eu quero mercado, eu quero voltar, eu sei que eu tenho aí empregabilidade, as pessoas me procuram, elas me consultam, né? E, de fato, era isso mesmo. Ele começou a buscar, o mercado respondia, ele ia ter conversas, né? Mas sempre com foco, a proposta dele era sempre CLT, né? E assim passaram, então ele assim, estava com uma remuneração mais alta do que a média de mercado, ele era um executivo bastante experiente na área dele, as pessoas ouviam, e assim se passaram 3 processos em que ele não fechou com sucesso ali, né? E isso, obviamente, foi frustrando ele. E aí a gente começou a conversar e a pensar assim, olha só, você tem uma experiência extremamente relevante, atualizada e que tem demanda, o mercado precisa disso, você está percebendo, você participou de 3 processos nos últimos 2 meses, né? Por que você não oferta um trabalho no outro formato? E aí a gente, de fato, desenhou ali algo muito similar à consultoria e ele começou a vender horas de assessoria, um projeto, etc. Gente, muito rapidamente ele converteu isso em trabalho, né? Ele, inclusive, voltou a 2 processos que ele não tinha sido aceito, ele conseguiu vender ali
serviços, né? E mudou a relação dele com o mundo do trabalho. Então, quando a gente fala dessa coisa do empreender, o Maurício fala muito isso, assim, empreender não é abrir só uma franquia não, né, gente? Mas é a gente trabalhar Isso. própria, né, de forma autônoma, né? Exatamente. É isso aí. Hugo, bom dia. Bom dia. Nas conversas, eu vou passar uma primeira pergunta para você. Tem aqui o Vanderlei, que ele traz ele é um executivo do setor de telecom com 60 anos e foi desligado agora em abril. Ele está morando em um estado novo, lá em Pernambuco. Quais as chances de se recolocar e quais as ferramentas para auxiliar? Vamos começar ajudando o Vanderlei. Vanderlei, então, na verdade a gente precisaria conhecer um pouquinho mais a história do Vanderlei, né? Porque também não, mas assim, Vanderlei, se você tem provavelmente você tem uma história aí de valor aí agregado que você deu para empresas ou, enfim, não sei se a tua carreira seguiu no empreendedorismo, mas seguramente você tem competências comportamentais e técnicas que foram desenvolvidas ao longo desses anos, né? Então, eu acho que a primeira coisa é pensar que tipo de competência eu tenho e que oferta que eu posso dar, né, neste mercado que está hoje. Mesmo com pandemia, ou mesmo que, eu sempre digo isso, até nos webinars passados, mesmo quem está trabalhando, idade menor ou idade como a tua, Vanderlei, a gente tem que fazer uma reflexão, porque o próprio negócio hoje da empresa que talvez você esteja inserido, caso a pessoa esteja trabalhando, também vai sofrer mudança, né? Porque o mundo está mudando, as coisas estão se transformando cada vez mais rápido, né? Então, nós também temos que ter esse olhar para dentro de pensar o seguinte, como é que eu posso me transformar também? Né? Como é que eu posso me reinventar? Que condições que eu tenho para isso? Né? Que tipo de mercado, que tipo de atividade, que tipo de carreira eu ainda posso desenvolver? Né? Porque a gente vive mais e a gente está vivendo mais. Então, com 60 anos, seguramente dá para se fazer uma outra carreira. Né? E isso não é, na verdade, um papo meio que fantasioso. Isso é possível. Né? Agora, a questão é como é que eu torno isso mais tangível? Né? Como é que eu me predisponho a pensar em uma carreira ou a alguma outra atuação? Para que mercado? Né? Então, naturalmente, a gente não vai fugir de uma reflexão. A gente precisa fazer essa reflexão. E essa reflexão, embora o assunto aqui é de maturidade, né, de uma idade nesses 50 a mais e etc., mas isso é feito a todo momento, né, com carreira. E quando a gente chega num ponto X da carreira, e principalmente quando a gente olha a idade, isso tem que ser feito. Então, quando a Paty falou dos executivos de um executivo que ela assessora e outros que ela já ajudou, e eu também, a maioria dos executivos que eu já contribuí são 55 para mais, né? 55 anos para mais. Normalmente essas pessoas, elas já vêm com uma inquietude, né? Eu posso fazer mais da carreira? Quais são as possibilidades? Então isso é natural e é bom que tenha essa inquietude, porque isso nos move a fazer reflexão daquilo que eu quero e qual é a entrega que eu tenho que fazer para o mercado. Né? Então, Vanderlei, respondendo mais diretamente a sua pergunta, tem muito caminho pela frente, né? Não conheço a sua história, mas tem muito caminho pela frente. Dá uma olhada aí internamente, faz as suas reflexões, procure se amparar com pessoas que conhecem o mercado, que com certeza tem mais tempo aí de carreira, seguramente. Como ele está no mercado novo, no estado novo, ele vai ter que procurar fazer muita relação nova, fazer muito networking, novo, então ter um tempo maior aí para usar até o social para poder alavancar o profissional, né? Então começa pelo networking social e aí depois você puxa para o profissional ou vice-versa, né? Quando a gente está novo numa localidade, isso ajuda. Vou agora perguntar para o Morris. Morris, veio a pergunta aqui da Rosivan. Por que algumas empresas contratam profissionais com 50 a mais e outras não? Você tem aí, o que você já percebeu aí como resistência ou como pontos positivos dessas empresas? Bom, as que contratam, acho que são as que já estão mais conscientizadas da importância da diversidade etária, que é algo que a gente vê que está começando a crescer o interesse, né, e a conscientização, mas normalmente não é prioridade das organizações, né, hoje em dia não tem nenhum tipo de cota ou incentivo fiscal, né, nada oficial para isso, então, né, tem o lado bom das empresas fazerem isso, de fato querem, né, mas ainda são poucas.
de qualquer forma, as empresas estão... Quando a gente vai falar com as empresas sobre isso, a gente fala que mais do que uma questão social, isso é estratégico para o negócio. Porque se a população está envelhecendo, o público consumidor vai ser cada vez mais velho, né? E a força de trabalho também nem se fala. Tem um estudo da PwC com a FGV que estima que em 2040, 57% da força de trabalho do Brasil vai ter 45 anos ou mais. Né? Então, se hoje já é difícil para as empresas manter, né, reter os jovens, imagina mais para frente, porque a gente está vivendo mais e está tendo cada vez menos filhos. Então, vai ter menos jovens, né? A gente, lógico, tem muito, mas está diminuindo já, enquanto está aumentando a faixa dos 50 a mais. E o jovem, hoje em dia, ele quer ter diferentes experiências, ele quer empreender, ele quer viajar, ele quer, né, fazer... Para ele é estranho ficar muito tempo no mesmo lugar. Para os 50 a mais é o oposto, é diferente. Ele vem, né, de uma outra educação, uma outra criação com relação ao trabalho, onde o comprometimento é muito grande. Então, geralmente, o turnover é menor. Né? Então, as empresas que começam a entender isso, a gente ainda tem poucos cases assim com números para as empresas terem exemplos, né, em dados, números, o que eu posso ganhar ou deixar de perder trazendo pessoas com mais de 50 anos, mas aos poucos a gente consegue trazer isso, principalmente de fora, que já tem cases maiores, né? Mas, ou seja, a partir do momento que a empresa se abre para isso, para testar, ela percebe as vantagens, lógico, se ela tem um ambiente propício para o diálogo intergeracional, que é fundamental, né? Você ter as gerações devidamente integradas e conversando, porque essa troca é muito rica, mas muitas vezes isso não é natural. Você precisa fazer com que os gestores estejam engajados nisso, mas quando você tem uma troca, a diversidade por si só já traz as novas inovação, né? A diversidade de gerações também é muito rica, então você tem pessoas com perfis distintos que trazem visões diferentes, você tem uma comunicação mais empática com o seu consumidor mais maduro também, e aí você tem diminuição de turnover. Nesse momento, por exemplo, de pandemia, a gente vê relatos de gestores falando: nossa, os jovens estão desesperados com esse momento e tal, enquanto que o mais velho, mesmo que não tenha vivido nada como isso antes, ele já passou por diversas crises, ele consegue levar isso com mais calma, ele consegue deixar o time mais tranquilo. Então, Wallace, e também, né, eu fico pensando que essa coisa de hoje em dia, né, na retomada que a gente vai precisar de pessoas que tenham tido experiência com crises, com situações mais difíceis. Claro que a gente não viveu nada similar a uma pandemia, mas a gente já viveu situações críticas, né? Então, quem hoje está mais velho, de fato, já tem essa experiência, né? Ele já vivenciou isso, ele já acertou, errou, fez escolhas. Sim, mais resiliência e mais calma, né? Mais jogo de cintura para lidar com esse tipo de situação. O Egídio colocou até aqui no nosso chat que eu estava vendo, né? É isso, Egídio, assim, tem muito... A gente teve um desses nossos webs foi com o Red Hunter, ele falou que as posições têm surgido muita posição para C-level, para conselho, né? Onde você tem ali tomadores de decisões com uma cabeça mais madura mesmo, né? Ou pessoas com uma experiência mais ampla, que aí pode fazer uma gestão com um olhar mais completo, né? Tanto um especialista, mas mais um generalista, né? Sim. Também, só para complementar aqui, eu vi que a Rosivan colocou aqui no chat também essa coisa, né, da reforma da Previdência, que esticou também esse prazo aí da aposentadoria, né? Então, e aí a gente vive esse dilema mesmo, viu, Rosivan? As empresas ainda trabalhando naquele modelo de encerrar o ciclo ali com 55 anos e as pessoas tendo que contribuir mais com a Previdência porque esse caminho ficou mais longo, né? Então, assim, acho que o Morris tem feito esse trabalho, a gente como consultoria também, a gente leva essas conversas para as organizações, né, demonstrando o quanto é importante, necessário a gente ter aí toda essa comunidade dos 50 mais atuando ainda. Tem empresas que ainda têm o tal da aposentadoria compulsória. Mas chegou uma certa idade, você é obrigado a sair. Isso vai acabar. A maior parte das empresas que tinham isso ou estendeu a idade ou está tirando isso porque não faz mais sentido. Hoje em dia a gente tem a vida ativa no trabalho no mínimo até 75 anos. Claro. É isso aí. O Edson até pergunta, né, se ele acha que o efeito pós-Covid pode afetar ou não o aumento da participação do executivo sênior no mercado. Eu acredito que sim. Eu acho que é claro que a gente vai provavelmente viver um cenário que é desconhecido para todos, né? E quando a gente falou dessa questão que
a pessoa mais madura, ela já vivenciou algumas crises e ela está mais calejada, né, com relação a isso. Eu concordo, mas eu queria colocar um ponto também assim, que, por exemplo, uma pandemia como essa, ninguém estava preparado, né? Então, talvez o mundo vai viver nós vamos viver outras pandemias, assim eu não espero, mas talvez isso é possível, e outras questões podem acontecer que mesmo para nós maduros ou para pessoas mais maduras, também vai ser algo novo. Eu acho que a gente tem que exercitar aqui uma competência que é flexibilidade e resiliência para poder entender todo esse contexto, porque também é algo novo. Quando a gente fala do pós-Covid, que a Mônica perguntou aí, que perguntaram, né? Eu acho que vão se abrir novas possibilidades, sim. Eu acredito nisso. Eu acredito que a forma de trabalho já está sendo mudada já há algum tempo e agora vai fomentar uma mudança maior. E acho que essa questão de trabalhar por projeto, de ter alguém mais especialista, e aí vem uma maturidade forte para isso, em termos até de vivência, etc., eu acredito que vai ser grande. Eu acho que vai estar mais favorável do que o cenário antes da pandemia, acredito eu. E aí, só para complementar, eu vejo também dois lados, né? Eu acho que, por um lado, pode ter aí um ganho, né? Principalmente, primeiro, nesse momento de pandemia, os idosos, né? Aí eu falo de 60 mais, estão em alta, porque são, teoricamente, grupo de risco, né? Eu falo teoricamente porque não é a idade simplesmente que define isso, apesar de falarem bastante, é a condição de saúde da pessoa, e muito mais do que isso, a condição dela de ter acesso a tratamento de saúde de qualidade. Mas tem surgido muitas questões de solidariedade, muito mais cuidado, né? Um olhar que muitas vezes não tinha antes, o que é muito bacana. Tem a questão do home office, que agora, né, mesmo depois, né, da pandemia, digamos assim, ele vai estar muito mais comum, né, acontecendo do que antes. Então, isso também tende a ajudar as pessoas mais maduras a conseguir mais possibilidades de trabalho. Por outro lado, eu também tenho assim uma preocupação, porque eu vejo empresas já demitindo pessoas com mais de 50 anos em posições que o trabalho precisa ser feito lá no local, não pode ser home office. Justamente por achar que porque a pessoa tem mais de 50 ou 60, ela tem que ficar em casa, porque, né, ela tem o risco aí de risco, né? ficar doente, ficar pior. Então é melhor eu colocar jovens para fazer esse trabalho que eu preciso que sejam feitos na empresa. Então, essa é uma preocupação que eu tenho, assim, e a gente vai ver o que vai acontecer, né? Mas eu espero que não seja assim. É preciso olhar muito além da idade para isso, né? Com certeza. Paty, você ia comentar alguma coisa ou não? Eu ia comentar, alguém comentou aqui, acho que foi o Flávio, nessa questão de que a gente precisa cuidar também da saúde, né, do financeiro, para a gente poder chegar também nessa etapa, né? E com certeza são esses 3 pilares que a gente tem que olhar, né? Se lembra da história da maratona, né? O percurso está mais longo, não dá para eu queimar todos os meus recursos no começo da maratona, né? Então tem uma coisa de gerenciar, né? Tanto a saúde quanto a carreira nesse longo, né? E eu não sei se vocês já ouviram falar, hoje se fala muito da geração dos perennials, né? Que assim, que é aquela geração de idade, né? Que é a geração que é conectada. Você olha para a pessoa, você não sabe dizer que idade que ela tem, ela é conectada tecnologicamente, ela transita dos 20 aos 70 anos com muita naturalidade, então isso tem sido muito mais comum, e essas pessoas são pessoas que provavelmente estão mais, talvez, habilitadas aí para ingressar em qualquer uma dessas situações. Ela está pronta. Exato. Todas as gerações, né? O Carlos trouxe um comentário sobre isso, né? Ele colocou aqui nesses tempos, né, que tem mais gente com 50 a mais, as empresas buscariam um perfil de maior energia e de custo menor, que seriam os mais jovens. Essa leitura está correta? Não necessariamente, né? Porque você tem muitas pessoas 50 a mais que tem muito mais energia e disposição do que alguns jovens, né? E na verdade não é só energia, né? Porque se for energia, ok, mas e a bagagem? O que a gente carrega de experiência, né? Eu acho que tanto um público quanto o outro, também a gente pode deixar que a jovialidade também tenha uma coisa boa, né? Vem pensamentos novos e tudo se aprende. O que não dá é para depreciar o mais experiente de idade também em detrimento aos mais jovens. Acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Morris, você percebe que tem uma pergunta do Rogério que eu queria ouvir tua experiência já fazendo o recrutamento de 50 a mais, né? Ajudando as empresas, enfim, com a própria plataforma.
Ele pergunta se tem nichos de mercado onde é tendência em acreditar profissionais com mais de 50 anos, ou seja, se tem alguns setores que estão mais abertos já para a contratação dos 50 a mais. Tem? Olha, na Nature a gente não vê assim tanto uma diferenciação de nichos, segmentos específicos. A gente hoje em dia atende empresas de todos os portes, de todos os setores, mas assim, pelo que eu me lembre, ultimamente a gente tem tido mais vagas, por exemplo, em varejo e serviços, né? A gente vê que tem muita vaga na nossa plataforma que é de vendas e atendimento ao cliente. O que, por um lado, é interessante, porque para atender os clientes você precisa ter habilidades, a inteligência emocional, né, para poder lidar com situações que muitas vezes você não está preparado, né, e ter mais empatia. Por outro lado, a gente vê que muitas vezes a empresa acha que só porque está fazendo um trabalho social, né, como eu falei, é muito mais do que social estratégico, mas de contratar pessoas mais velhas pode ser para posições somente operacionais e pagar pouco, isso, né, logicamente que está errado. Então, respondendo, varejo, serviços eu tenho visto bastante, mas a questão de consultoria, né, para negócios, para projetos, com certeza, isso tem crescido muito. As empresas precisam, inclusive as startups, a gente tem visto startups que normalmente tem pessoas muito jovens lá, muito técnicas, muito tecnológicas, mas a hora que começa a crescer, precisa de pessoas com experiência em gestão para poder crescer direito, né? Legal. A Vera traz uma pergunta aqui, Paty, que eu acho que você ou você ou o Hugo podem trazer aqui da experiência de vocês. O que o profissional de 50 a mais precisa aprender para se atualizar, além da tecnologia? Quais as competências importantes que eles devem adquirir? Depois a gente escuta o Morris também. Legal. Eu acho que essa coisa da tecnologia, ela sempre aparece primeiro, né? A gente tem até conversado isso aqui nos nossos webs. Hoje, quando você passa por um processo seletivo, isso tem sido, inclusive, medido, né? Tem sido, de alguma forma, ali, testado, né? Você tem aí da inteligência digital, né? Agora, eu acho também que tem todo o conhecimento do negócio, de processos, de ferramentas atuais, de metodologias hoje que se usam, né? Então, aí tem se falado muito das metodologias ágeis. O quanto a gente sabe sobre isso? Eu sei aplicar a metodologia do design thinking, né? Então, assim, tá muito atento também a que processos, que ferramentas e que metodologias hoje estão aí rodando dentro das companhias. A gente fala muito de squads, as pessoas estão trabalhando em squads. O que é isso? Assim, eu falo essa língua, né? Eu tô antenado, né? E muitas vezes, gente, assim, esse é um exercício que eu faço muito também nos meus atendimentos, assim, olha o que você já fez. Às vezes tá só com uma roupagem diferente, tem só um outro nome, mas você já viveu isso, você já usou essa metodologia. Claro que tem sempre um toque novo, né? Mas você já viveu algo similar, né? Então, entende o que é para você poder fazer link com o que você já viveu. Possivelmente você tem aí alguma habilidade ou uma experiência em algo similar, né? Então, acho que é muito importante estar atento ao que está acontecendo, ferramentas, métodos, processos novos e fazer esse link. E só pegando um linguagem, gancho, né, gente? Usar a linguagem nova. E só pegando um gancho, eu acho que também tem uma coisa, né, Patrícia? Nos nossos atendimentos eu vejo muito isso. A pessoa, e as coisas estão mudando tão rapidamente, e a gente está vivendo numa era de conhecimento aí tão grande, né, com um monte de informações, e que nos deixa a sensação de que a gente sempre está devendo algo, né? Sim. Sempre estou andando para trás, né, de alguma maneira, porque a todo momento surgem coisas novas. Cuidado um pouquinho com isso, porque essa é a sensação que dá mesmo. Então eu vejo que os executivos às vezes chegam para mim nos atendimentos e tem essa sensação, mas está tudo lá dentro dele. Como você mesmo falou, Paty, é só uma roupagem nova. Claro, tem coisas novas que precisam ser aprendidas, tem tecnologias novas, tem ferramentas novas, tem metodologias, um monte de coisa nova que está acontecendo. Mas também tem essa sensação do medo e do refém de que a gente não está acompanhando tudo isso. E tá assim, e tudo tem teu tempo. É uma reflexão. Que também não vamos conseguir acompanhar tudo, ninguém, né? Exatamente. Nem os jovens, né? Exatamente, nem os jovens. Nem os jovens. Só queria complementar, porque de fato a gente também fala muito sobre isso na Nature, né? Da necessidade de atualização contínua, tal do lifelong learning, né? Pela vida inteira, a gente não pode parar, não significa que você tem que fazer uma nova graduação, você até pode, né? Está crescendo, inclusive, o número de matures nas universidades, mas você tem que estar sempre se atualizando, conhecendo pessoas novas e principalmente estar aberto
para aprender, ter uma humildade para aprender, inclusive, ou principalmente com os jovens, né? Mas além das questões das habilidades técnicas, né, que a Paty já falou muito aí, tecnologia, metodologias, etc., tem as habilidades comportamentais, que são muito importantes, né? Os mais maduros têm já uma experiência de vida, normalmente têm, né? Maturidade traz uma inteligência emocional, só que também é preciso se atualizar com relação a esse comportamental, porque eu vejo casos onde as pessoas perdem oportunidades por terem ainda uma visão antiquada de certas coisas. Então, por exemplo, o ambiente de trabalho hoje é completamente diferente do que era 30 anos atrás, no sentido de ser, muitas vezes, mais horizontal, de ser totalmente colaborativo e diverso, né? Então, as pessoas têm que entender o que é isso, né? Porque, por exemplo, há 30 anos atrás, quando uma pessoa de 50 anos, né, por exemplo, entrou no mercado de trabalho, algumas piadinhas machistas eram normais, eram aceitas e fazia parte, né? Ninguém ligava. Hoje em dia, se você faz essa mesma piada, você corre o risco de perder o emprego ou de perder uma chance no processo de seleção. E eu vejo isso acontecer, né? Assim como, eu faço o meu, você faz o seu. Isso não existe mais também. Então, é preciso entender essa nova dinâmica e não só dentro de uma organização, fora também, se você trabalha como consultor, é a mesma coisa. Você tem que estar aberto para escutar o jovem e trabalhar de igual para igual com todo mundo. Legal. A Vera até colocou aqui no comentário que é a mentoria reversa, né? Maravilha. Que é a pessoa mais experiente ensinando o jovem, mas o jovem também ensinando o experiente, né? Essa troca acontecendo muito mais. E sabe uma coisa aqui também que eu acho que é importante a gente falar, não sei se está aí nas suas perguntas, né? Mas como é que fica o posicionamento desse público, né? Assim, então, alguém aqui, eu li aqui no chat, desculpa, já não vou lembrar o nome de quem fez isso, mas como é que eu oferto, né? Assim, como é que eu ofereço o trabalho nesse novo formato? Porque ele fica também com a sensação de que as empresas também estão procurando por uma relação CLT, né? Outra coisa que eu fico pensando também, a gente esbarra muito nisso, assim, o currículo de uma pessoa que tem 50 anos é um currículo que tem muito mais experiência. Como é que você escolhe aquilo que você vai colocar no currículo? O ideal é que tenham 2 páginas, né? Então, dizem que eu tenho que me apresentar em 2 minutos. Se apresentar, como é que eu conto uma história de 30 anos de carreira em 2 minutos, né? Então, tem um exercício aí de construir esse posicionamento, né? É claro, a gente não vai conseguir registrar tudo no currículo, nem nos 2 minutos, mas o que de fato eu quero contar nesse momento, né? O que da minha história é relevante para eu incluir no currículo, para que eu possa me apresentar também em 2 minutos, né? Eu acho que tem esse exercício, sim, de ter um poder de síntese maior e, de fato, de trazer aquilo que está alinhado com o meu objetivo hoje, né? É desafiador fazer um currículo, sim, para quem tem 50 a mais, mas é possível e a gente tem aí, acho que, encontrado resumos super eficientes, né? E outra coisa também, essa coisa do, puxa, mas eu vou fazer uma entrevista, ele já vem com uma proposta CLT. Proponham, gente. Às vezes a organização não pensou que você está disposto também a se candidatar num outro modelo, num outro formato, né? Então, claro. Estejam nessas conversas muito com a mente aberta, né? E levem um leque de soluções. O importante é assim, eu quero contribuir, eu quero trabalhar. Formato como a gente vai se vincular, vamos conversar, vamos ver o que é possível para a organização, para mim, etc. Essa é uma postura que acho que pode ajudar muito para esse público. Tá? Legal, muito bom. Eu queria falar um pouco sobre como prolongar a longevidade profissional, né? Como se manter ativo, enfim, se atualizar. E queria que o próprio Morris trouxesse aí a questão das múltiplas carreiras, né? Você começou com a Maturity Jobs, ou seja, com o emprego mais tradicional, CLT, e aí você viu que isso não era suficiente, até pelo mundo do trabalho hoje, né? Conta um pouquinho para a gente essa tua visão. Então, eu sempre falo que a gente tem aí uma questão cultural complicada, né? Que é a questão da idade, que faz parte da nossa sociedade, no mercado de trabalho principalmente isso é muito forte. Então, essa cultura a gente não muda de um dia para o outro, mas aos poucos a gente, não só com o nosso trabalho, mas o fato da sociedade estar envelhecendo, isso vai mudando, mas leva tempo. A gente tem uma questão de crise econômica aí, né, meio que contínua, que também faz parte, horas melhora, horas piora, mas mais do que tudo isso, a forma de trabalho está mudando. Acho que esse é o principal ponto que eu gosto sempre de colocar. O emprego tradicional vai existir cada vez menos, isso é um fato, né? E acho que agora isso vai se acelerar mais ainda, mas a própria
né, mesmo antes da pandemia, a legislação trabalhista já está começando a ficar mais flexível, né, a terceirização, o trabalho intermitente, né, fora do Brasil, trabalhar por projeto, freelancer, já é uma coisa super comum, né, e aqui vai ser a mesma coisa. Então, a gente tem que entender que, em função dessas mudanças das relações de trabalho e também da tecnologia revolucionando, né, o trabalho o tempo todo, a gente vai ter múltiplas carreiras. Isso faz com que a gente precise estar sempre se atualizando, como a gente falou, né, o lifelong learning, buscando novas possibilidades, né, porque pode ser que daqui a algum tempo, de fato, a inteligência artificial ou o robô passe a fazer o que eu fazia, né? Então, trabalhar o autoconhecimento também é muito importante. O que faz sentido para mim agora, né? Será que realmente eu ainda gosto de fazer aquilo? Será que aquilo que eu fazia ainda é feito daquela forma? Preciso me atualizar? Ou será que é o caso mesmo de eu partir para outra, de repente ver um hobby, uma coisa que eu adoro fazer e pode ser minha nova profissão? Por que não? Né? Para isso você precisa estar aberto, você precisa estar participando de encontros, precisa conhecer pessoas novas, jovens, fazer muito networking, né? Abrir a cabeça mesmo para entender o que faz sentido para você, o que te move nesse momento de vida e quais são as possibilidades. A gente fala muito, por exemplo, da economia compartilhada, que muito mais do que Uber e Airbnb, que é muito do que a gente conhece, hoje em dia tem centenas de plataformas e aplicativos que você pode trabalhar de diversas maneiras, né? Desde, por exemplo, se você faz trabalhos de tradução, revisão de texto, você pode fazer isso para pessoas ou empresas de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, que não importa quem que está fazendo, só importa se o trabalho está sendo bem feito, e por aí vai, consultoria, trabalhos manuais, o que for, né? Então, assim você compõe a sua renda, né? E para isso você precisa abraçar a tecnologia, porque é através da tecnologia que essas possibilidades hoje em dia acontecem mais. Então, eu falo muito de ver a tecnologia como uma aliada e não como uma barreira. Porque se por um lado ela tira, né, algumas posições, por outro lado ela abre essas novas possibilidades, e muitas vezes a gente tem só um medo, né? Achar, não, essa coisa de jovem. Não é, é para todo mundo, né? A gente que precisa entender isso e tirar qualquer tipo de barreira. Então, é isso, é entender que a carreira não é mais linear, eu vou ter várias carreiras, para isso eu preciso estar sempre me atualizando e buscando aí tudo que for novo, tudo que é possível, com pessoas novas também. E acho que um bom caminho aí para começar essa reflexão, né, para encontrar esses novos caminhos, a gente fala muito aqui de alguns pilares, né, do tripé da carreira, né? Comecem pensando assim, pensa no que você gosta de fazer, pensa no que você faz bem e pensa na demanda de mercado. A interseção disso tudo é aonde você deveria investir aí no trabalho, né? Então comece a elencar, né, o que eu gosto, o que eu sei que eu faço bem, me pagam por isso, né? E aquilo que o mercado precisa. E se você não tem clareza do que o mercado precisa, faz o que o Maurício está dizendo, assim, conversa com as pessoas, entende quais são as demandas, que empresa você trabalha, o que você precisa lá, o que você está fazendo, né? Vai trazendo para vocês esses elementos, né? Tem até o gráfico do Ikigai, né? Que é bem isso que você falou. A junção desses três pontos ajuda você a entender. Acho que por isso que o autoconhecimento é tão importante. Com certeza. E a gente fala muito da atitude empreendedora, né? Que é fundamental nesse processo e nessa longevidade, né? Não significa que você precisa empreender um grande negócio ou fazer um grande investimento, né? Mas você precisa poder empreender. Conta um pouquinho sobre isso, Morris. Então, a gente, como eu falei, fala muito sobre empreendedorismo, né, hoje na Mature, além de continuar falando com as empresas sobre a importância de contratar 50 mais e a plataforma, né, de vagas, a gente vem falando muito sobre empreender, né, e é muito mais de ter uma atitude empreendedora, como a Paty estava falando, né, não vai cair do céu a oportunidade, hoje em dia, seja qual for a idade, você precisa se vender. E aí eu ouço muitas pessoas falando, não, mas empreender não é para mim, não é para qualquer um, etc. Eu falo, não é empreender no sentido de você necessariamente tem que abrir uma grande empresa que você precisa investir, né? Como muitas vezes a gente tem a ideia de que, não, eu vou abrir uma franquia, gastar uma grana, né? E muitas vezes isso realmente não é para qualquer um, porque senão pode ser um tiro no pé, né? De você gastar muito dinheiro. Agora, a atitude empreendedora é você se apoderar da sua carreira, né? Principalmente como autônomo, como um empreendedor individual, eu diria, né? Porque a gente acha que estando numa empresa
empregado, nossa carreira está segura, mas a gente não tem controle de absolutamente nada, né? A empresa pode ser vendida, pode ser demitida a qualquer momento. Agora, quando você... Falta estabilidade, né? Uma Tal, estabilidade nesse sentido. E eu acho é, também, assim, só complementando o que o Morris está falando, a gente já estava falando isso um pouquinho atrás, numa reunião na LHH, eu acho que, assim, é uma questão de tempo, né? De quando eu vou ter que empreender. Porque, como o Morris falou, não é empreender em abrir um negócio, não necessariamente só isso, mas em algum momento eu vou ter que ver esse meu lado empreendedor e ver o que eu posso entregar aí neste mercado. E é uma questão de tempo. A gente vai ter que se reinventar em termos de carreira e em termos de atuação, né? Queira ou não queira. Então, a gente precisa entender esse autoconhecimento todo que falamos e como é que eu projeto no mercado nesse sentido, né? É isso aí. Eu queria emendar aqui o comentário do José Wellington com vários exemplos que a gente tem, Paty, que você pode dar um exemplo do Hugo também, mas ele traz aqui que a primeira dificuldade dos maduros é conseguir fazer uma primeira entrevista, porque as empresas acabam descartando o currículo antes de ter um contato presencial. E aí a gente vê que quando a gente muda, né, realmente tem essa barreira, é mais difícil mesmo, mas quando muda a abordagem de falar das soluções, o que você propõe com a tua oferta, esse mindset muda e aí ele pode ter aí outras possibilidades e também não a contratação via CLT ou até mesmo via CLT. Fala um pouquinho disso. Acho que sim, né? E acho que tem uma coisa também, né? Que, como é que é o nome dele mesmo? José Wellington. José Wellington traz, né? É assim, gente, pensa também na gente como uma marca, né? Então, o nosso currículo não é só a única forma que a gente tem de estar expressando quem nós somos, assim. Como é que você tem aparecido? O que é que você posta? O que é que você publica no seu LinkedIn? Né? Como é que você compartilha aí da sua vivência, experiência? Tudo isso, dentro de um processo seletivo, hoje em dia, então, muito mais, você não vai ser chamado pela pessoa ter lido o seu currículo. Ela vai olhar toda a sua marca, ela vai fazer uma vistoria nas suas redes sociais. Então, eu acho também que o profissional aí 50 mais precisa também construir essa marca passando justamente essa questão aí da resiliência, da vitalidade, da energia, da experiência que tem, da disponibilidade para aprender, né? Eu acho que esse trabalho da gente começar a se vender e não depender só do currículo, né, mas também de todo um conjunto de ferramentas que a gente tem para expressar quem nós somos, pode sim te incluir em alguns processos, né? Ele pode mudar ali uma percepção que ele tem já, às vezes, construída, né? Não, a pessoa com 50 anos é aquela pessoa já mais velhinha, de cabelo branco, etc. Quando ele começa a puxar na rede, ver um monte de sinais ali da sua vitalidade, da sua energia, do que você pode contribuir, isso muda, né? E aí a pessoa é capaz de te chamar ali para uma conversa também, né? E só pegando o gancho, Gente, networking abre portas, né? é isso que eu ia Da falar. idade, você vai ser convidado para pelo menos se apresentar, né? Eu ia só ponderar essa questão do networking. Você pode ter todas as habilidades, todas as competências, mas não esquece, networking é uma coisa importante para eu saber onde eu posso entregar essa minha oferta, em que lugar que está valorizando isso. Porque é fato, a gente encontra um país hoje que temos dificuldades com relação à idade. Isso é fato, né? Não adianta, muito diferente de outros países, de outros continentes até, né? Mas aqui no Brasil é assim. Agora, se essa é uma realidade que a gente enfrenta, como é que eu posso criar alianças e contatos e etc. na minha rede que pode permitir eu ter uma facilidade nessa minha busca? Isso é muito importante. Legal. O Cláudio trouxe aqui uma pergunta, Morris, que eu queria escutar a tua opinião. Ele acha que as empresas familiares absorvem melhor os profissionais mais maduros. Na sua experiência, você percebe isso ou não? Não, né? Na verdade, eu não tenho uma percepção específica sobre empresas familiares, mas assim, o que a gente vê muito na Maturi? Empresas pequenas costumam ser mais abertas com relação a já querer contratar pessoas maduras. Geralmente eles vêm para uma ordem mais prática. Olha, estou tendo problema com jovens aqui, né? O jovem que estava nessa posição deu problema, saiu, sei lá o que, eu quero colocar uma pessoa madura para ver se funciona melhor. E já Já entra mais vai, pronto, né, Móveis também, já entra publica a jogando, né? vaga, né? E não tem tanta resistência. As empresas maiores normalmente procuram a gente falando, a gente está querendo fazer um programa de contratação de 50 a mais, né? Um estagiário sênior, ou sei lá o quê. E aí primeiro faz todo um trabalho de conscientização, sensibilização, que é muito importante, mas eles têm muito receio, de fato, né? Não saem contratando já logo de cara.
Então, a gente vê essa diferença. Eu vi que teve até uma pergunta aí sobre as startups que a gente comentou, e alguém falou do filme Senhor Estagiário. Né? Então, porque eu já vi uma pessoa uma vez de uma startup que teve uma experiência muito legal com a gente. Ele falou assim para mim: não é que eu tinha preconceito, eu tinha ignorância. Eu nem parava para pensar na possibilidade de contratar os 50 a mais. Quando eu me abri, conversei com essas pessoas e vi o quanto eles podiam agregar, eu logo quis trazer eles. Então, eu vejo que startups, empresas pequenas, eles têm mais abertura, mas muitas vezes eles não têm a iniciativa. Se a gente consegue ter essa entrada, mostrar para eles, eles abraçam isso logo. Legal. Perfeito. E, aliás, essa dica essa citação do Morris do filme do Senhor Estagiário é super legal, a gente usa, né, aqui em alguns treinamentos, e tem um posicionamento que faz aí, gente, logo no comecinho do filme, que a gente vê a oportunidade de assistir, né, em que o senhor estagiário ali, ele faz a apresentação, ele tem um pitch, né, ali, que é um pitch bem dos 50 a mais, que é muito legal, pode ser uma boa fonte de inspiração aí para a questão desse pitch. E só chamar atenção, acho que a Vera colocou aqui também na pergunta que eu pude ler, cuidado com crenças limitantes, né? A gente tem as próprias crenças limitantes. Porque empresa não contrata, porque tal empresa é mais difícil. Claro, existem indicadores, existem inclinações para isso, sem dúvida. A gente não estabelecer as nossas próprias crenças limitantes para isso. E aí, só pegando o gancho, Hugo, a gente às vezes fala com empresas grandes, multinacionais, que falam para a gente: não, a gente não tem aqui nenhum problema com relação a contratar pessoas maduras, mas eles não chegam, eles não vêm até nós, né? Eu falo, lógico que, né, não é tão simples assim, você tem que fazer um trabalho ativo de mostrar que você tem essa abertura, mas ao mesmo tempo, os maduros também têm que ir lá e se colocar, se posicionar. Não é, não, acho que essa empresa aqui só quer saber dos jovens, então não vou nem tentar. Não, às vezes tem uma abertura lá que a gente não sabe, né? Exato. Tem uma questão, tem muita gente colocando a questão do salário, que aí exige com que você tenha aí uma readequação salarial. Isso realmente acontece, né? E aí, né, assim, vou contar rapidamente aqui também um caso de um cliente. Eu atendi um executivo que veio de TI, né, e ele queria muito continuar ainda no mundo corporativo. Ele começou também a prestar consultoria, mas ele queria ainda fazer uma tentativa, um ciclo ainda, um último ciclo no mundo corporativo. Só que ele não queria mais ser gestor. Eu falei assim, não quero mais ser o primeiro executivo de TI, assim, não faz mais sentido, não me interessa. Então, assim, ele teve clareza de que não era algo que era importante para ele, não queria, mas ele queria contribuir, né? E aí ele demorou um ano para se recolocar. Ele se recolocou na Vivo, com 58 anos, agora, no começo do ano, né? Que é uma empresa que, a princípio, ele diria: Vivo, imagina, empresa de telecom, tecnologia, não vai contratar, né? E ele entrou como um especialista ali, com um cara. Ele falou: eu sou o mais velho do meu time, Patrícia. Que legal. Garotada, e eu estou contribuindo. Agora, ele precisou muito chegar por network, ele fez textos de apresentação personalizados contando que ele estava com fôlego financeiro, que a intenção dele agora era contribuir, que ele queria retribuir o que ele tinha aprendido. Então, tem todo um discurso aí que favoreceu, né, a entrada dele também na organização, né? E, claro, sofreu uma redução salarial, e ele deixou claro isso, né? Ele falou: gente, olha, eu estou aberto, eu tenho, essa etapa da minha vida, ela tá mais atendida, né? Eu não tenho essa necessidade hoje, enfim, quero contribuir, e deu certo, né? Legal, acho que é um bom exemplo aqui, porque teve algumas pessoas que colocaram, né, que querem a carreira, ainda querem tentar o CLT, ainda querem mais um ciclo CLT. Então, como persistir com isso? Exato. Hugo, quer falar um pouquinho? Eu acho que assim, me vem à cabeça o seguinte: claro, a gente tem que persistir porque tem oportunidades. Então, se tem oportunidades, a gente tem que aderir a elas. Mas deixa um espaço aberto também para outras oportunidades, não só a CLT, né? Como acho que o Morris falou, a questão de projetos, e hoje está cada vez mais em voga essa questão de trabalhar por projeto, né? Então, isso é uma tendência alta, altíssima. Então, o que eu acho? Acho que CLT tem o lado bom, mas não fique preso à forma de contratação, né? Olha a tua entrega, olha o que pode ser possível, a questão de ser CLT, CPJ, isso é um detalhe. Claro, às vezes pode fazer mais sentido para você ou não, dependendo de valores e etc., mas esteja aberto para outras possibilidades, tá? O mundo está mudando e a gente já vem falando dessa questão do CLT há muitos anos e cada vez mais isso vem mudando. Então, esteja aberto para esse novo movimento. Isso vai ser importante até para a adaptação sua a essas novas realidades que vão surgir ainda daqui para frente.
E acho que até é importante se perguntar por que eu quero CLT. Às vezes Isso. está na cabeça, está no automático. A gente falou aqui que, né, a gente muitas vezes tinha a ilusão de que CLT era mais seguro e sabe que não é verdade isso, mas isso está lá no inconsciente. Tu quero CLT, mas por quê? Deixa eu parar para pensar se realmente faz sentido, né? Sim. Com certeza. A gente está chegando nos 5 minutos finais aí, então vou passar para cada um dar um recado, algumas dicas aí do que pode ser importante nesse processo. Paty? Legal. Passou rápido, né, gente? Nossa. Que isso, adoro ficar Uou. conversando sobre isso. Bom, mas vamos lá. O que eu quero deixar aí de recado de mensagem, né, é justamente esse convite a essa abertura de mente, né, gente, assim, revejam as crenças de vocês, né, por que eu quero trabalhar, por que é importante, que significado tem o trabalho na minha vida, porque, que posições que eu preciso ter ainda, o que de fato hoje faz sentido para eu estar fazendo. Eu acho que quando a gente chega nessa etapa, e eu brinquei que eu sou aqui representante dos 50 mais do nosso grupo, a gente começa a se fazer de fato algumas perguntas assim, né? Então, abram espaço para que vocês comecem a refletir, peçam ajuda, conversem com as pessoas. A gente está vendo aqui a troca que tem no grupo, gente, todo mundo se apoiando, todo mundo dando aí suas percepções, né? Mas se respondam. Tem muita crença aí que é limitante em relação ao trabalho, como a gente se vincula a ele, que precisa ser revisto num momento como esse. Tá bom? Hugo? Vou pegar carona nessa questão de crença limitante. É impressionante como a gente carrega isso culturalmente, né, dos nossos pais ou, enfim, da sociedade, e o quanto isso é limitante para nós, né? A gente vê que profissionais, às vezes, com 50 anos, perguntam para mim, será que eu ainda tenho chance no mercado? Né? E eu olho aquilo e falo, meu Deus, não é possível, né? Então, cuidado o mercado já nos prega algumas questões que são desagradáveis. Cuidado para a gente também não se autoflagelar e nos colocar uma bagagem que não é nossa, né? Então, mais leveza nisso, existe possibilidade, existe oportunidade. Esse autoconhecimento que a gente falou, essa autorreflexão é extremamente importante e segue o caminho. Legal. Morris, dá seu recado final. E tem gente aqui colocando, mas eu tenho 40, mas quero me cadastrar na Matriz. Posso, não posso? Dá o seu recado aí, conta um pouquinho. Bom, né, também pegando aí o gancho, eu vi que teve um momento aí no chat que a Kátia falou da questão da autoestima, então, é muito disso que a gente falou. Se apodere da sua história, da sua experiência, né, se empodere com novas habilidades, né, se atualize, tenha humildade, acho que isso é fundamental, isso abre portas, né, vai aprender coisa com o jovem, entenda que por mais experiência que você tenha, você tem muito para aprender. Isso é ótimo, você tem muito para ensinar, mas vai estar sempre tendo que aprender, inclusive com os jovens, né? Faça um networking ativo aí, né? E abrace a tecnologia. Acho que essas são as dicas principais que eu tenho, porque do outro lado a gente fica falando muito para as empresas do que elas têm que fazer, mas não depende só delas. A gente sabe que existem barreiras dos dois lados, né? Inclusive o preconceito etário também existe do mais velho para com o mais jovem. Então não adianta eu ter a empresa querendo trazer o mais velho se o mais velho não está aberto. Né? Tem todas essas questões que eu falei da atualização técnica e comportamental. E contem conosco. Quem quiser depois procurar a Maturi, pode entrar no nosso site maturi.com.br, me procurar no LinkedIn também. O nosso foco é 50 mais na Maturi. Isso mais para a questão das vagas. Quando a gente fala com as empresas sobre a contratação de profissionais, a gente foca a nossa base de candidatos nos 50 mais. Agora, todos os cursos, eventos que a gente faz, eles são abertos para qualquer um, até porque a gente prega muito o intergeracional. Isso é fundamental. Então, quem tiver 40 ou menos também pode participar. A gente faz também uma série de lives, encontros virtuais, agora que não está dando para fazer o presencial, e pessoas de todas as idades participam, então são super bem-vindos. Isso que eu ia comentar. A Maturi tem feito várias lives também, que acho que vale a pena todo mundo seguir, assistir aí e participar, porque tem muito conteúdo sobre esse tema que é rico, e aí tem uma exploração de diversos ângulos diferentes e com pessoas que já passaram pelo processo, então tem cases, acho que é bem legal todo mundo poder participar. Bom, eu quero agradecer aí mais uma vez a participação de todos, em especial do Morris, da Patrícia e do Hugo, além de todos que enviaram as suas dúvidas e contribuíram para esse encontro.
A gente deixa agora o link aí para vocês poderem acessar todas as sessões que elas são gravadas. Então, em breve a gente já disponibiliza a gravação de hoje e tem a das semanas anteriores que vocês também podem acessar. Semana que vem a gente está de volta e muito obrigada por se juntarem aí com a gente em todas essas lives. Grande abraço, bom dia para todos. Obrigada, gente. Bom dia, pessoal. Obrigado, Obrigado, Mauro. prazer. Obrigado, Paty. Até Tchau, mais. tchau. Obrigada a vocês.